tema é weird, né? Então, weird é estranho. E aí eu começo perguntando, vocês já pararam para pensar o que é estranho? O que torna alguma coisa estranha? O que torna alguém estranho? Já pararam para pensar? E por que é estranho ser estranho? Né? Vamos decorrer, vamos conversando sobre esse assunto. E aí, recebi o convite para participar do projeto e fiquei muito feliz. Aí, quando falaram que o tema é weird, eu fiquei muito preocupado, porque levantaram duas questões para mim, na minha cabeça. Primeiro, eu sou estranho? Por que meu nome foi lembrado sobre o tema? Né? Lembramos do Michel para falar sobre o tema weird. Né? E segundo, o que é estranho? Será que estranho é uma coisa pejorativa, como eu estava pensando, ou será que é um elogio, uma coisa boa, por isso me chamaram? Né? Então, fiquei com esses dois pontos, esses dois questionamentos. E é isso que eu vou compartilhar e vamos conversar hoje aqui. Sempre fui estranho. Eu não sabia, mas eu sempre fui estranho. Eu tive que parar para pensar por que eu passo essa imagem, por que fui lembrado sobre isso e ver um pouco da minha história e entender, porque ninguém quer ser estranho, né? De certa forma. Então, eu sou descendente de coreanos e a família do meu pai e da minha mãe emigraram da Coreia do Sul pós-guerra e a parte do meu pai foi morar em Assunção, na capital do Paraguai. E a parte da minha mãe decidiu ir para São Paulo, né, aqui no Brasil. E aí meu pai viajou e foi para São Paulo, acabou conhecendo minha mãe, eles se casaram, se mudaram para Florianópolis e eu nasci. Isso em 1985. E na época não tinha muito asiático em Floripa, né? A gente era considerado uma família meio estranha, né? Cultura diferente, que não era nativo, que também não estava dentro dessa cultura da cidade. Então a gente era considerado estranho, né? E por causa da família e também de negócios, a gente acabou se mudando para Assunção, no Paraguai, e eu era criança pequenininha, e a gente acabou vivendo alguns anos lá. E aí, nesse meio tempo, a família do meu pai foi para os Estados Unidos, hoje eles moram todos lá, e a gente era estranhos também lá. Por quê? Família asiática, né? A nossa referência de cultura ocidental era brasileira. Eu me considerava, a minha mãe se considerava muito mais brasileira do que coreana, e a gente estava inserido nessa cultura paraguaia. E então a gente era estranho. E passaram-se anos e eu com 13 anos de idade voltei para Florianópolis. E isso em 98. Para mim foi como voltar para casa. Só que quando eu cheguei aqui em Florianópolis, com 13 anos, na pré-adolescência, eu não me sentia em casa. Não me sentia normal, vamos dizer assim, né? E mesmo nessa época também tinha poucos asiáticos morando em Florianópolis. E eu lembro muito bem que as pessoas olhavam a gente não com tanta estranheza, mas a gente sentia que a gente era isolado ou fora da média, fora da curva, fora do padrão. E aí com 13 anos, pré-adolescência, o cara fica pensando um monte de coisa, eu me sentia isolado, eu não me sentia parte de um grupo, a turma do surf, a turma do skate, etc e tal. E aí chegou a adolescência, um pouco depois chegou a adolescência e vocês sabem como é que é a adolescência, você começa a se questionar muito e ao mesmo tempo que você quer fazer parte de um grupo, você quer ser diferente, o que é contraditório, né? E isso é a adolescência, né? E revoltado, quero ser normal, mas quero ser diferente. Isso mais ou menos com 15 anos de idade,
eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem sozinho. E a minha primeira viagem sozinho foi ir sozinho para os Estados Unidos visitar a minha família. E a gente acha que sabe tudo, sabe se virar tudo, que já acha que é adulto, com 15 anos de idade, é meio arrogante, e eu achava isso. Vou me virar, vou viajar, né? Não me interessava muito nas aulas de inglês, mas eu sei me comunicar. E fui para os Estados Unidos sozinho. Desde a chegada no aeroporto de São Paulo já foi um choque de realidade, né? Eu estava em Florianópolis, essa viagem toda foi um grande choque de realidade. E aí eu percebi que lá eu estava achando tudo estranho. Olha só, Brasil de um jeito, estava acostumado, tinha crescido, a Assunção, Paraguai era de outro jeito. Aí cheguei e tive outra referência de Ocidente, de cultura ocidental, e foi um choque, e achava tudo muito estranho. Só que não era estranho, tudo era normal, para todo mundo era normal. O estranho era eu, a minha percepção era diferente do que é normal, do que é estranho, né? E isso me fez abrir muito a cabeça, foi muito importante para mim essa viagem. E eu já fotografava com filme, asiático, fotografas, é uma coisa muito natural. E aí eu tinha aquelas câmeras compactas que você coloca o filme e só aperta o botão, e todos os passeios, viagens eu já fotografava, e nessa viagem me fez ver as coisas de forma diferente, de outro ponto de vista, e me incentivou muito a querer seguir na área da fotografia, né? E aí eu voltei para o Brasil, né? E comecei a ver as coisas de forma diferente. Não, digamos assim, não ser teimoso como adolescente e achar que não, isso aqui é certo e o resto é errado, mas sim ver as coisas de uma forma diferente, né? E aí passaram-se alguns anos, decidi trabalhar com fotografia publicitária aqui em Florianópolis. O mercado era pequeno, mas estava em desenvolvimento, e como eu era novo, não era conhecido, eu tive que me padronizar, ou então eu tive que parecer ser igual aos outros profissionais da área para ser aceito no mercado, para começar a entrar nessa área, começar a trabalhar. Só que isso apesar de eu querer ser e eu ser diferente dos outros, eu tive que parecer ser igual. Isso me deixou num conflito interno. E aí depois de 2 anos trabalhando, entrei numa crise, que geralmente todo mundo, quando começa alguma coisa, depois de 2 anos chega uma crise que ou desiste ou atravessa a crise e continua, né? E cresce. Aí eu decidi morar fora, nos Estados Unidos, tirar um período sabático. Morei alguns meses nos Estados Unidos e decidi não ter contato, não trabalhar, não pensar sobre fotografia, apesar de fotografar, logicamente. E aí trabalhei num hotel, um trabalho normal, padrão, e foi um grande aprendizado para mim, porque a gente usava uniforme, tinha horários, tinha os gerentes, a gente tinha que ter um padrão de serviço, por causa que era uma grande rede de hotéis, e percebi que a gente se tornava invisível. Existem vários estudos aí que mostram, né, que pessoas de uniforme se tornam invisíveis, mas eu não tinha sentido isso na pele. É diferente, né, você sentir na pele. E não só invisível para os hóspedes, mas também invisível entre os colegas, porque a gente andava pelo hotel e não diferenciava esse fulano ciclano, né? Era alguém lá, igual eu, mais uma engrenagem da peça toda, né? E independentemente se as pessoas, meus colegas de trabalho, eram estrangeiros, dando duro nos Estados Unidos para trabalhar, ou americanos, todos eles davam muito duro e trabalhavam muito, e aprendi que
eu estava reclamando de barriga cheia em Florianópolis com a minha profissão. Só que ao mesmo tempo que isso me deixou muito admirado, ao mesmo tempo eu percebi que todo mundo estava trabalhando forte, com peso nas costas, deixando um monte de coisa de lado para alcançar o sucesso, um padrão de sucesso, para atingir um padrão que alguém definiu ou a sociedade definiu. E isso eu percebia eles presos, com amarras, desde o funcionário, vamos dizer assim, de serviços mais genéricos, até o gerente. Eu enxergava eles lutando e carregando aquele peso, aquelas amarras para atingir o padrão de sucesso, que é o American Dream, né? Isso me despertou, porque eu era normal, estava nesse padrão, estava dentro desse contexto, e aí isso me despertou que você ser diferente é, de certa forma, você ser livre, né? E sair do padrão te deixa livre para novas possibilidades. Então, por que eu tenho que trabalhar dessa forma, e aí eu começo de um jeito, eu vou evoluindo, e aí eu alcanço o sucesso, eu sou um cara bem sucedido. E para ser um cara bem sucedido, eu tenho que ter essas coisas, minha vida tem que seguir esse caminho. Eu não concordava com isso, né? Então, voltei para o Brasil com essa nova cabeça. E aí, a partir daí, meu lado profissional evoluiu bastante, e acredito que essa experiência teve uma grande influência. Então eu voltei para cá com essa ideia de ser diferente sem medo de parecer estranho. Então já era estranho, mas não sabia. Mas aí eu vim com essa cabeça, não quero me padronizar, eu quero ser diferente. E se eu parecer estranho ou não me importo. Então, com o passar do tempo, eu percebi que eu não queria ser diferente por opção. Não, eu quero ser diferente. Era uma necessidade minha dentro. E eu percebi isso quando eu estava caminhando no centro da cidade, num horário de pico. Estava descendo uma rua larga, principal. E eu me vi dentro de um cardume. Porque era um horário onde todo mundo estava descendo a rua para ir para o terminal de ônibus principal. E eu não estava indo para essa direção, eu estava indo por ali na região. E eu fisicamente me senti agoniado. E eu, meu Deus do céu, olha só, eu tenho que caminhar na velocidade das pessoas nessa direção, não posso nem desviar um pouquinho aqui. Eu não consigo enxergar a rua, só enxergo que a gente está todo mundo indo para lá. Eu tenho que ir para lá também, mas, né? Eu me senti... queria explodir. E aí eu me senti literalmente um peixinho no meio do cardume, onde todo mundo está indo, mas não sabe porquê, mas está todo mundo indo na mesma direção, né? E aí eu lembro que, meu Deus, eu preciso sair daqui. Eu peguei uma rua lateral, apesar da minha direção ser a mesma para lá. Não, eu vou caminhar 3 quadras a mais, vou dar uma volta na quadra, mas eu não quero caminhar nisso aqui. Quero pegar um contrafluxo, quero pegar uma rua aberta, quero enxergar onde estou caminhando e eu quero respirar, caminhar no meu tempo também. E aí foi que eu percebi, caramba, não é uma filosofia de vida, assim, é uma necessidade física, psicológica. E aí que aí eu vi que, isso, ser diferente, né, sem medo de parecer estranho, vai ser uma das minhas filosofias de vida. E a partir daí minha vida melhorou. Então sempre fui estranho e não sabia. E daí eu acho que por isso que meu nome foi lembrado para contribuir com esse projeto. E ser estranho, na minha cabeça, na minha filosofia, não é parecer estranho. Eu estou muito normal aqui, né? Se você me coloca na Ásia, eu sou mais que normal ainda, né? Mas ser estranho na forma de pensar, na forma de agir, na forma de você ver as coisas. Essa é a minha filosofia, né? Então, esse é o primeiro ponto.
Então, beleza, estou mais tranquilo porque não sou estranho como eu estava pensando, mas eu sou um cara diferente, né? E o segundo ponto que veio na minha cabeça, o que é estranho? O que é estranho? Então, depois de pensar sobre isso, o que é estranho? Então, estranho não é uma coisa tão ruim. Aí eu fui no dicionário e fui pesquisar. O que é estranho? De acordo com o dicionário Michaelis, estranho é algo que é muito diferente dos padrões usuais, que se caracteriza pelo caráter ou aspecto excêntrico, insólito, esquisito, extraordinário. Então, estranho é ser diferente, resumidamente, em uma frase. Então, ser estranho é ser diferente. Mas todo mundo quer ser diferente, mas ninguém quer ser estranho. Engraçado isso. E qual que é esse ponto? Qual que é essa fronteira do diferente para o estranho? Já parou para pensar isso? Pô, isso aí é diferente. Esse negócio aqui é estranho, mas ser estranho é ser diferente. E aí? Qual que é esse ponto? Para mim, estranho é alguma coisa desconhecida, é uma coisa que ainda não foi descoberta. E diferente é alguma coisa conhecida, mas que está fora da sua realidade, que está fora do seu contexto. Então as duas coisas são diferentes. Eu resumidamente, assim, na minha cabeça, ser estranho é você ser diferente, mas muito diferente a ponto de não ter nada igual a você. Então você ser diferente, eu quero ser diferente. Então eu vou ser igual a um pequeno grupo, que é diferente da maioria. Loucura, né? Então, se você ser diferente, é você ser igual à minoria. E você ser estranho é você ser único, né? Então, nesse ponto de vista, você ser estranho não é ruim, é almejável, né? Vou dar um exemplo. O nosso amigo Alexander Bell, inventou o telefone. E na época, todo mundo achou muito estranho, porque, nossa, no lugar de eu começar a falar com as pessoas assim, eu vou começar a pegar um negócio no ouvido e botar outro negócio na boca, e eu vou falar com isso, mas na verdade eu vou estar falando com outra pessoa. Isso foi muito estranho. Todo mundo achou estranho. Caramba, como é que eu converso com as pessoas assim, né? E foi passando o tempo e é normal, começou a ser normal falar por telefone. Aí veio o celular. Telefone celular. É um telefone sem fio, móvel, com uns tecladinhos assim, a bateria desse tamanho. E as pessoas acharam diferente. Nossa, que diferente. Não era mais estranho, era diferente. Aí veio um cara e fez um celular que não tinha teclado, não tinha botões, e era espessura assim, era muito fino, e você tocava na tela. E todo mundo achou muito diferente, mas não achava estranho. Hoje em dia, quem não tem um telefone celular é o cara estranho, né? Então olha só, esse é um exemplo dessa minha ideia do estranho, do diferente, né? Então, ser estranho é você ser único, né? Então, todos nós somos únicos, até gêmeos são diferentes, são únicos. Então, todo mundo é estranho, todo mundo tem sua estranheza. Isso que torna vocês únicos, né? Só que a sociedade nos molda de uma forma que você tem que estar dentro de um padrão e você tem que inibir a sua estranheza, né? Então, por que é estranho ser estranho? Se ser estranho é ser único, é você ser diferente, e isso é almejável, né? Então, ser estranho ou ser diferente sem ter medo de ser estranho é você ser corajoso, é você ser pioneiro de alguma forma, é você ser único, é você ser trendsetter, né? Quando alguém inventa ou cria ou gera uma tendência, ele começa a ser o cara estranho. Ele é o cara estranho e depois vai atraindo gente diferente, cria um grupo diferente, cria-se uma nova tendência e daí a galera vem, abraça e não é mais tendência, né? É mainstream.
E aí o Creative Mornings foca com esse público criativo, de criação. Então, se você quer ser trendsetter, você quer ser único, você quer ser diferente, você quer se destacar da média, você tem que ser estranho, tem que tirar essas amarras do normal, do padrão, e não ter medo. Então, o lance de ser estranho, de ser diferente, não é parecer estranho. Né? Vou andar pelado aqui, mas a minha forma de... Tá todo mundo rindo. A forma de você pensar e você agir é igual. Então aparentemente você é estranho e diferente, mas o que eu acho que o mais importante é você ser de dentro para fora, né? A forma de você pensar, a forma de você enxergar as coisas e a forma de você agir. Isso vai refletir em você, o resto vai ser natural. Meus amigos, eles falam: Michel, você sempre usa a mesma roupa, Michel. Que é isso? Eu falei: pô, é porque eu não quero perder tempo escolhendo roupa. E aí depois eu comecei a entrar na internet, tem um monte de famoso, de gente importante que tem a mesma ideia. Daí, óbvio, eu não sou estranho, né? Sou diferente, né? Então, é uma forma de eu pensar diferente. Eu não quero perder tempo em escolher roupa e tal. Meu guarda-roupa é meio estranho, assim. Eu tenho essa mesma blusa em 3 cores, eu sei em que ocasiões eu vou usar e com que calças vai combinar. Então, sejam estranhos de dentro para fora, a essência de vocês, e não botar umas roupas malucas, mas ter um pensamento dentro do padrão e a atitude dentro do padrão. Então, você ser estranho é você ter essa liberdade mental, você ser leve, você não está amarrado, né? Eu posso ir para lá. Por que eu não posso ir para lá? Não, porque o certo é ir para cá. Não, eu posso ir para lá, né? Então, isso te dá uma liberdade mental para você experimentar novas coisas, né? Te dá uma liberdade de você não precisar estar certo sempre. Olha só, a gente não fica meio travado assim: não, eu tenho que estar certo, eu não posso errar. Se você pensa dessa forma, você tem uma liberdade mental tão grande de não precisar estar certo. E se eu errar, beleza, eu sei onde eu estou, faz parte do processo. E aí você começa a arriscar, você começa a experimentar coisas novas, sem medo, e você fica com uma paz de espírito. Então, ser estranho é ser livre. Concordam? Então, por que ser estranho é estranho? Por que é estranho ser estranho? Se ser estranho é ser livre, e todo mundo quer ser livre. Se ser estranho é ser diferente, ser único, e todo mundo é único, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que tirem suas amarras do padrão, da normalidade. Acreditem que o que cada um de vocês viveu de estranho na sua vida é o que torna vocês únicos. E aproveitem isso, porque isso que é o diferente de vocês. E potencialize isso de alguma forma na vida de vocês. E aí vocês vão ter muito mais facilidade de você se destacar da média, de você inovar, de você dentro da sua área, do seu ambiente, entre as pessoas que você convive, você criar algum tipo de mudança, você sair da curva. Todo mundo: não, eu quero ser fora da curva, o cara lá é fora da curva. E aí eu acredito muito que se você começar a partir de hoje, pensar fora do padrão, não ter o medo de você parecer estranho por pensar diferente, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai mudar e vai ser para melhor. Certo, gente? É isso aí. Muito obrigado.